Esse, ó, recording in progress. Yeah. Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade de mais um estudo bíblico. Nós sabemos o quanto a tua palavra é vida na vida da gente. E por isso nós nos alegramos com essa oportunidade de aprender cada vez mais. Nós te louvamos e bendizemos e pedimos que o Senhor oriente o estudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Vamos lá, vou mutar todo mundo. Jamir, fica à vontade. Tá bem, meu irmão. Antes de mais nada, eu quero agradecer, né, por permitir que eu entre assim na casa de vocês. Eu me sinto muito honrado, viu? Me sinto mesmo, para mim é uma alegria muito grande poder falar a gente assim tão seleta. Então, graças a Deus nosso. pela vida de vocês. Privilégio nosso. Mas eu tenho insistido com os pastores trabalhar em 3 assuntos que eu considero assuntos capitais para a prática da vida da gente e da vida da igreja, né? Um deles é o batismo. O batismo, ele é a minha resposta a um apelo de Deus, correto? Quando o Senhor vem com a palavra e propõe o sacrifício de Cristo como justificação para todos os meus pecados e me pergunta se eu creio nisso, a minha resposta é o batismo. O batismo, ele é a minha identificação com a morte de Cristo, como está em Romanos capítulo 6, né? Aquele que foi batizado em Cristo, ele foi justificado, ele foi identificado, ele foi justificado. Então, o batismo, ele abre a nossa vida cristã para uma nova existência, né? É você experimentar o novo nascimento. Quando você mergulha na água, você está sendo sepultado com Cristo. Quando você sai da água, você está se levantando, ressuscitado para viver a vida do segundo homem, né? Que é o Senhor Jesus Cristo. Então, o batismo, ele fala disso, a minha identificação com o Senhor Jesus. O segundo tema, ele é a ceia. Eu digo, Gilberto, que a ceia será, segundo a minha visão, tá? A ceia é um dos últimos assuntos a ser revelados para a igreja, porque a ceia revela o corpo de Cristo, revela quem é Cristo. Se o batismo é a minha identificação com Cristo, a ceia é a minha identificação com o corpo de Cristo. Tomar a ceia indignamente, você lembra o que a palavra diz, faz com que a gente se torne réu do réu da morte de Cristo, né? E diz a palavra que se a gente discerne a ceia, então a gente tem saúde, a gente tem vida, a gente é fortalecido. O contrário disso é que no nosso meio há muitos fracos, doentes e alguns que dormem. Então a ceia, ela fala disso, a minha identificação com o corpo de Cristo. O terceiro assunto é finanças na Bíblia. Esse assunto ele é tão sério que a Bíblia chega a dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, ou é a raiz de todos os males. E Paulo, quando toca nisso, nós vamos adiante, não sei que momento falar disso, Paulo diz que quando os irmãos mandaram oferta para ele, os filipenses mandaram oferta para ele, ele diz que com aquele ato, os irmãos, no mesmo momento, se identificaram com ele, se associando na sua vida, nas suas tribulações e no seu ministério, e, ao mesmo tempo, ofereceram ao Senhor uma oferta que foi cheiro suave diante de Deus. Então, esses 3 temas, eles são extremamente sérios e práticos
no dia a dia da igreja. Então, eu tenho insistido com os pastores que, de vez em quando, repasse com a congregação esses 3 temas, não é? O batismo, a ceia e finanças, porque esses 3 temas, eles mexem com o nosso dia a dia. Pelo batismo, eu declaro que estou vivo com Cristo. Na ceia, eu declaro que eu sou parte do corpo de Cristo. E as finanças, eu digo que eu me identifico com a minha liderança, correto? E aprendo a cuidar do dinheiro, aprendo a cuidar da minha vida financeira. Então, eu digo que esses 3 temas são como se fossem pilares, correto, da vida da igreja. E hoje nós vamos tocar, ou pelo menos começar, né, a tocar nesse tema de mordomia, finanças, riquezas. Vamos avançar um pouco nisso. Mas eu queria, antes de tudo, falar um pouco sobre o reino de Deus. O reino de Deus é o domínio do nosso Senhor sobre todas as coisas que existem, sobre a igreja, sobre aquilo que está fora da igreja, sobre todas as coisas no céu, embaixo do céu, na terra, embaixo da terra. Isso é o que compreende o reino de Deus. A igreja, ela não é o reino de Deus, mas ela é um agente, ela é o agente ou a agente do reino de Deus aqui na face da terra. É a igreja que semeia a semente do reino. É a igreja que planta essa semente no coração das pessoas. Correto? A palavra diz que o reino de Deus é como o levedo que fermenta toda a massa, e quem leva esse levedo, esse fermento para a massa, para o mundo, é realmente a igreja. O tema Reino de Deus é um dos temas mais recorrentes da Escritura. Desde lá de Gênesis, que o Senhor aponta para o reino. Os profetas falam do reino. Isaías fala do reino, de um menino que nasceu, um filho se nos deu, que o governo estaria sobre os seus ombros. Depois a profecia fala de um rei que se assentaria para sempre no trono de Davi. E quando Jesus está prestes a nascer, os profetas apontam para isso. Jesus é o rei que se esperava, não é? E ele vem para trazer a sua autoridade sobre o homem quando esse homem volta as costas para Deus. Isso foi lá no Éden, quando o homem disse assim: eu não quero que o Senhor mande em mim, eu vou resolver minha vida e eu quero ser igual a ti. Essa atitude de Adão, ela é repetida ou dramatizada no Salmo 2, quando diz que os reis da terra se levantam contra o Senhor e conspiram a uma, ou seja, unanimemente, e dizem: rompamos de nós as suas ataduras, rompamos os seus laços, quebremos os seus laços. Ou seja, nós não queremos que o Deus reine sobre nós. E o Salmo 2 diz que Deus tem uma reação e tem uma ação. A reação de Deus é zombar do homem, porque quem é o homem para se levantar contra Deus? É ridículo, é ridículo. E a ação de Deus é estabelecer no seu santo monte o seu rei, que é o Senhor Jesus Cristo. Paulo explica isso lá em Efésios capítulo 1, versículo 21, quando ele diz que para ser cabeça sobre todas as coisas, Deus o deu à igreja. Então, quando Deus coloca Jesus como cabeça da igreja, é para que a igreja leve o reino de Deus sobre todas as nações, para que o reino volte a ser do Senhor e do seu Cristo. E Apocalipse fala isso, né? Que os reis da terra voltaram a ser do Senhor e do seu Cristo. Quando Jesus fala na última mensagem dele, antes de subir aos céus, ele dá aquela ordem, né, da grande comissão, quando ele diz: todo poder e autoridade me foram dados no céu e na terra. E ele diz: ide, portanto, e anunciar e fazer discípulos de todas as nações. Então, o fazer discípulos é resultado do fato que Jesus tomou a autoridade de novo para si, correto? Mas, indo lá para o começo
da história de Jesus nos livros do chamado Novo Testamento, quando quando Jesus Cristo nasce em Belém, os pastores recebem a visita dos anjos, que dizem: nasceu em Belém o Senhor. Fala do senhorio de Cristo, fala do rei que nasceu. Depois Jesus, ele é levado para o deserto. Quando ele volta para o deserto, ele toma Isaías 61 e proclama o seu ministério, fala o que ele ia fazer. E ali, depois que ele faz isso, diz a palavra que, a partir daquele momento, ele sai pregando o evangelho do reino de Deus. O evangelho do reino de Deus é o tema dos evangelhos, é o tema. Em todos os lugares, ele vai falando do reino de Deus. Em Mateus, capítulo 10, quando ele manda os discípulos entrar na cidade, procurar uma casa digna, ele diz assim: ide e anunciai, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, isso é o que ele manda os discípulos fazerem. O libelo de acusação contra ele, a peça de acusação contra ele, é que ele dizia, e na realidade ele era, o rei de Israel, correto? Só voltando um pouco, tem muita citação, e eu estou só passando por cima das citações, mas quando os magos, né, eles vêm para conhecer Jesus Cristo, eles perguntam no último lugar onde eles deviam perguntar. Eles perguntam para Herodes onde é que estava o rei. Herodes assusta porque ele não admitia que tivesse outro rei, né? Aí ele faz aquele engodo, fala assim: vai lá e adora. Depois me fala onde é que está, onde é que esse rei está, para eu também ir adorá-lo. E uma coisa curiosa nesse texto é que os magos hoje não teriam parte com a igreja, né? Porque eram astrólogos, era esse tipo de gente. E vamos dizer assim, o que faz a gente espantar é que os magos têm revelação do reino e os... Jamil, eu te mutei sem querer, me perdoa. Eu fui mutar alguém e aí mudou a tela. Se desmuta, por gentileza, querido. Perdão. Pronto? Pronto. Pronto. Então, o ridículo da situação é isso, né? Que os magos, os astrólogos, têm revelação do rei e os escribas, que eram os guardiães da lei, não têm revelação, mas eles sabiam, porque Herodes chama o pessoal e pergunta: escuta, onde é que o rei nasceria? E eles falam, correto? E aí eles tentam matar Jesus Cristo. Jesus sai, né, com seus pais, vai para o Egito, volta, tal. Mas essa era a mensagem, essa foi a acusação. E quando os sacerdotes, quando as autoridades, os sumos sacerdotes, estavam discutindo sobre a morte de Jesus, um deles diz assim: é preciso que alguém morra, não é? Para que a nação não se perca. Está lá em João capítulo 11, verso 52, e ele diz que Jesus morre na cruz para juntar num só corpo todos os filhos dispersos. E aí a acusação: por que ele morre? Porque ele se dizia rei. Tanto sim que é mandado pregar na cruz em cima, assim: este é Jesus, o rei dos judeus. Os judeus chegam para o rei e falam assim: escuta, não põe que ele é o rei. Diz assim que ele falou que é o rei. E o rei diz, em outras palavras, diz: o que está escrito, está escrito. Eu não posso mudar. Ele é o rei. Correto? Quando ele ressuscita, os discípulos perguntam: Senhor, será nesse tempo, quando Jesus está falando da vinda do Espírito, será nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Aí ele fala: não compete a vocês saber tempos ou épocas. O que eu quero dizer, amados, é que o tema do Novo Testamento é o reino de Deus. E esse rei voltará. O Novo Testamento termina em Apocalipse com a visão do Cordeiro sentado no trono. Correto? Ele, enfim, dominou, ele, enfim, reinou, ele, enfim, colocou todas as coisas embaixo dos pés do Senhor, como está escrito em Efésios capítulo 1, quando todas as coisas virão e convergirão para o Senhor. Ou seja, todos voltarão a estar embaixo desse grande general, desse grande comandante que é o Senhor
Jesus Cristo. Então, esse é o tema. O evangelho que nós temos que pregar é o evangelho do Reino de Deus, porque é a única mensagem que tem condições de tirar o homem da situação na qual ele está e levar para uma outra situação. A Bíblia chama isso de trasladar do império das trevas para o reino da luz. Então, a salvação compreende a saída de um império e a entrada no reino. Saída do império das trevas e entrada no reino da luz. É isso o que provoca a salvação. A salvação acontece nesse ambiente, correto? Uma outra coisa em cima disso é que... Já me fiz de novo. Fui mutar alguém aqui, mutei. Mutei o teu junto, me perdoa. Pronto. Estava falando. Uma coisa é que essa entrada no reino de Deus, ela não acontece de forma coletiva. Eu fico pensando que se o Senhor Jesus tivesse a cabeça dos pregadores que temos hoje, Jesus Cristo faria um trabalho por atacado, né? Faria-se um grande evento, assustaria meio mundo e converteria milhares. Mas o reino de Deus não vem assim. O reino de Deus ele acontece quando o Senhor vai conquistando um por um. Ele vai conquistando uma pessoa, outra pessoa, até que todos cheguem à salvação. Esse é um aspecto, né? E uma outra coisa que eu quero comentar com vocês é que é o único evangelho, correto? Como eu falei, é a única mensagem que tem poder para transformar a vida do homem, correto? Paulo fala disso em Romanos capítulo 1, 16, diz que o evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o evangelho de Cristo anuncia o quê? Que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Rei. Correto? Isso é o que o evangelho anuncia. Quando o povo de Israel, eles chegam para Samuel e pedem um rei, isso está em 1 Samuel, capítulo 25, quando eles pedem um rei, é isso mesmo? Não, 1 Samuel 8, desculpa. Só por via das dúvidas, porque eu estou com dois textos aqui na minha cabeça. Isso, é 1 Samuel 8. Quando as autoridades de Israel chegam para Samuel pedindo um rei, ele diz assim, dá-nos um rei como as nações têm, alguém que saia adiante de nós, que lute as nossas batalhas. Ou seja, eles tomam como referência as nações, o que é uma coisa estranhíssima, né? E, como consequência disso, eles rejeitam a Samuel, mas o que está por trás de tudo isso é que eles rejeitam o próprio Deus, como Deus fala para Samuel. Mas ele chega para Samuel e traz assim duas mensagens terríveis. A primeira mensagem que chega para Samuel fala assim, Samuel, você já está muito velho. Essa é uma mensagem terrível, né? Chegava a pessoa, fulano, você está velho, hein? Que coisa. Mas tem uma mensagem pior do que essa. É quando eles falam assim, os teus filhos não andam diante do Senhor, os teus filhos não andam no teu caminho. Essa mensagem é pior do que qualquer outra. Quando os nossos filhos não andam nos caminhos que nós andamos. É uma mensagem terrível. E aí Samuel chega para Deus e chega lamentando, chega choroso, né? Fala, Deus, o povo está me rejeitando. Deus fala, não, Samuel, não estão rejeitando a você, estão rejeitando a mim. Correto? Estão rejeitando a minha pessoa. Agora, eles querem um rei, dá para eles um rei.
E o texto de 1 Samuel, capítulo 8, ele vai explicando quais são os direitos de um rei sobre a vida das pessoas. Correto? Agora, a minha interpretação dessa história é que, pelo fato, aqui é interpretação particular, tá? Estou só dizendo minha interpretação. Se ela está correta ou não, aí é outra coisa. Samuel deveria preparar os filhos para continuar no seu trabalho de juiz, no juizado ali, cuidando do povo, até que Davi estivesse pronto, porque Davi era o homem chamado por Deus. Como ele não preparou os filhos para julgar o povo, aí entrou a necessidade de um rei, e o povo pediu, e eles ganharam Saul. Então, Saul, para mim, foi uma cunha, uma pessoa que entrou no lugar errado. E a história de Saul, que é um outro capítulo, é Deus tentando validar o reino, Deus tentando fazer com que ele fosse certificar diante do povo, aprovar diante do povo, e todos nós conhecemos a história. Mas eu queria só citar com vocês as coisas que ele falou que era direito do rei. E com isso, nós vamos entrar no tema que eu queria entrar com vocês. 1 Samuel, no capítulo 8, no versículo 11, ele começa dizendo: e este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos. Quer dizer, ele já começa assim no nível muito alto. Quer dizer, os filhos que nós julgávamos, que eram nossos, o rei toma. Ele está falando de um rei, mas aqui a figura que está por trás disso é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele vai tomar os seus filhos e ele vai usar os seus filhos no seu serviço, no serviço do rei, no serviço dos carros, no serviço dos cavaleiros, para que corram adiante deles, fazendo um trabalho de arauto, né? Eles corriam adiante anunciando que o rei viria. E diz que ele vai colocar diante dos cavaleiros, orar por capitães de 1000, como chefes, né? No verso 13, ele diz que tomará as filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Aqui, depois vocês podem interpretar isso aí, tá? Perfumista, cozinheira e padeira. No verso 14, diz que tomará o melhor das vossas lavouras, correto? E das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o dará aos seus servidores. Ou seja, quando o rei reina sobre nós, ele vai tirando todo o nosso direito sobre as coisas que antes a gente achava que possuía. O versículo 15, ele trata aí da questão de futuro. Ele diz: ele vai tomar as vossas sementeiras e as vossas vinhas. O que é sementeira? A sementeira é o lugar onde se guardava o futuro. A sementeira, ela era fazer com que o futuro fosse tranquilo, porque a semente, o que ela faz? Ela dá o sustento para os dias que virão. E ele fala, ele vai pegar isso, vai tomar a sementeira, vai dizimar a vinha para os seus oficiais e os seus servidores. No 16, diz que tomará os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores jovens. Ou seja, se a gente tem servo, se a gente tem servo, os melhores jovens que a gente tem, o rei vai tomar. Aí fala dos jumentos. Claro que eu acho que aí, no grupo de vocês, não tem ninguém que tem jumento, né? Aí pode ter moto, pode ter carro. Então, no lugar de jumento, pensa-se no carro que você comprou, naquela moto linda que você pensou que tinha. Na realidade, querido, quando você se entregou ao Senhor, o pacote todo foi junto. É isso que ele está ensinando para nós. E o verso 17 é o checkmate. Ele dizimará o vosso rebanho e vós lhe sereis por servos. Aí eu pergunto a vocês, o que é que sobrou? Nada. Nada. Não sobrou filho, não sobrou casa, não sobrou terra, não sobrou semente, não sobrou veículo, nada. Tudo passa
a ser do rei. Será que a gente compreende isso em relação ao Senhor Jesus? Será que quando a gente se entregou a Jesus, a gente contava com isso? Que a gente passaria a ser servo e aquilo que nós temos deixaria de ser nosso? Na realidade, não é que deixou de ser nosso, é que a gente reconhece que nunca foi. Porque a terra e a sua plenitude pertencem ao Senhor. Nunca foi nosso. Nunca foi nosso. E quando a gente entra no reino de Deus, quando a gente tem um encontro com o reino de Deus, acontece um fenômeno conosco que se chama arrependimento. Arrependimento compreende duas coisas. Uma é mudança de rumo. Você muda 180 graus. Você ia para o norte, agora você vai para o sul. Você ia para o sul, agora vai para o norte. Esse é um aspecto do arrependimento. Mas outro aspecto é o aspecto que a língua grega chama de metanoia, que é uma mudança de mente, uma mudança de entendimento. Eu passo a entender que eu tenho nada e que tudo pertence ao Senhor. Pois bem, William, até aqui eu queria perguntar a vocês se eu estou me fazendo compreender. Qualquer dos irmãos aí tem uma pergunta até agora? Tudo bem? Então tá. Então, o reino de Deus, ele provoca, então, essas duas coisas, uma mudança de caminho, uma mudança de sentido. Eu vou, ao invés de ir para o sul, agora eu vou para o norte, e também produz uma mudança de conceitos. Eu perco a ideia de domínio, eu passo a entender que eu tenho a posse, mas não tenho o domínio, e o nome disso é mordomia. A gente ganha uma ideia de mordomos. A palavra mordomo, ela fala do maior da casa. Domus é casa, e mor no sentido de principal. Mas não principal no sentido de superior. É principal no sentido de função. Porque o mordomo numa casa, ele não é o principal, ele não é o superior a tudo. O mordomo é aquele que coordena os outros empregados da casa. Mas em nenhum momento o mordomo é proprietário. Em nenhum momento. Então, quando a gente chega no reino de Deus, a gente muda o conceito. Eu deixo de olhar para as coisas como se fossem minhas e passo a entender que as coisas são do Senhor. Será que a gente está consciente disso? Aí depois, Will, se você puder me ajudar, ajuda os irmãos a ler esse texto aí de 1 Samuel capítulo 8 e meditar com mais devagar, tá bom? Eu acho que esse texto ele é chave para a gente entender o papel, a posição do Senhor Jesus Cristo sobre a nossa vida. Eu acho que é fundamental compreender esse texto. Tá bem? Em 1 Pedro... Só para ficar registrado. Tá. Seria 1 Samuel 8, de 11 a 21. Isso, por favor, Gilberto. É isso mesmo. E olha, gente, eu queria que vocês tivessem liberdade para, em qualquer momento que eu estiver falando, você não entendeu uma fala minha, levanta a mãozinha, fala assim, Jamê, volta de novo esse negócio aí. Tá bom? Porque, às vezes, eu dou muito conceito, falo muita coisa e pode ser que embole aí o entendimento. Correto? Então, o reino de Deus faz isso. Quando você se entrega ao reino de Deus, não é só o futuro, a eternidade que muda, mas começa a mudar agora. Começa a mudar hoje. Correto? O reino de Deus entrou. Nós vamos falar um pouco sobre esse personagem mais adiante, mas foi assim com Zaqueu. Jesus entrou na casa dele, a coisa mudou. Correto? Mudou a profissão, mudou a forma dele trabalhar, mudou a forma dele tratar as finanças, né? Mudou imediatamente. Essa história de eu falar assim, que eu estou no reino de Deus, mas sou eu que coordeno, dirijo e domino minha vida,
a gente não entrou no reino de Deus. A gente continua na periferia, né? Como Jesus falou para aquele homem lá, você está próximo do reino. Ora, próximo do reino não é estar no reino. Eu tenho uma dimensão, eu tenho uma certa compreensão, um vislumbre do que é o reino. Como Nicodemos, quando o Senhor fala que ele precisava nascer de novo, se ele quisesse ver o reino, e se ele quisesse entrar, ele tinha que nascer da água do Espírito. Então, era um homem que está ali, mas nem conseguia ver o reino. Outros, Jesus falou, você está perto, mas perto não é dentro. Correto? Perto não é dentro. Para eu entrar no reino, eu tenho que receber a Jesus Cristo como o Senhor da minha vida. Eu tenho dito que o fato da gente estar frequentando uma reunião, uma congregação, 1 ano, 2 anos, 20 anos, não significa que nós estamos no reino. Porque no reino de Deus não existe naturalização, sendo com um processo de pedido de cidadania, aí passa a papelada e você se torna cidadão do reino. Não. O reino de Deus só tem um jeito de entrar nele, é por morte e ressurreição. Você morre no reino das trevas e nasce no reino da luz. Morre no império das trevas e nasce dentro do reino. É a única forma. Não dá para entrar como clandestino, não tem jeito de entrar exilado por um canto, não tem. Eu me lembro de uma canção que a gente cantava nos primórdios da igreja, e cantava assim, se você no céu conseguir entrar, faz um buraquinho para eu também passar. Não sei se vocês conhecem esse cântico. É um cântico terrível. Como é que você faz um buraquinho no céu, rapaz? E tem gente que até hoje está crendo que no céu tem buraquinho, né? Não tem. A única forma de entrar no céu, a porta se chama cruz, a cruz de Cristo. Correto? A morte de Cristo. Pois bem, então quando eu entro no reino, eu mudo o conceito. E eu queria ler um texto aqui que está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, para a gente começar a trabalhar nessa questão de compreensão de mordomia. 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. Alguém pode ler para mim aí? 1 Pedro 4,10. Servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Amém. Isso aqui é a essência de toda essa palavra que eu quero comentar com vocês. Essa é a essência. Aí ele começa falando, servir uns aos outros, com cada um conforme o dom que recebeu. O que é dom? Dom é alguma coisa que eu recebi sem pagar nada, que é chamado de carisma, que também pode ser traduzido como graça, correto? Existe dom espiritual, que são os dons descritos em 1 Coríntios capítulo 12, que são descritos também em Efésios capítulo 4, que ali são os ministérios, são dons que vieram de Deus pelo Espírito Santo. Mas existem dons naturais, que são os talentos que Deus dá a gente, que a gente nasce com eles, ou música, ou palavra, alguma arte, alguma habilidade, são talentos, correto? Gente que tem assim aquele tino administrativo, aquela graça para governar, aquela graça para servir, são dons. Mas também, entre os dons naturais, estão as coisas que a gente possui, como a nossa casa, o nosso carro, a nossa roupa, a nossa comida. Tudo isso é dom de Deus. Que nenhum de nós pense que as coisas que estão na nossa posse são produtos do nosso próprio esforço. Claro que a gente tem que se esforçar, mas é Deus que dá. Então, se Deus deu, o que é que eu sou? Eu sou um despenseiro. O que é o despenseiro? É a pessoa que tem a chave da despensa. Hoje, nas casas modernas, não tem mais a ideia de despensa, correto? Mas, na minha casa, uma casa com 12 filhos, lá em casa tinha uma despensa.
correto? Meu pai fazia compra por semana ou por mês e colocava ali. E a minha mãe era administradora, ou seja, ela era a despenseira, é quem tirava a coisa ali para servir a todos nós. Então, o que é que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo que nós devemos servir uns aos outros como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, nós temos dons, e eu queria que você pensasse assim, não são só dons espirituais. Tudo o que está na minha mão veio de Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Tudo. Correto? Um móvel que eu tenho em casa foi um dom que Deus deu. Um livro que eu tenho foi um dom que Deus deu. O carro que eu tenho foi um dom que Deus deu. Porque se Deus puser a sua mão, eu não adquiro nada, eu não consigo nada, eu tenho nada. Então, tudo que eu tenho pode ser um chinelo velho ou um carro zero. Veio de Deus. Será que a gente compreende Xavier, isso? Ah, só para eu entender. Então, normalmente, essas coisas que você falou sobre casa, carro, normalmente nós chamaríamos de bens. E aí você está chamando de talento no sentido que são bens adquiridos que no final de tudo foi provido por Deus. É esse o conceito. exatamente, Gilberto. Exatamente. Por que que a gente se assenta à mesa e agradece a refeição? É para não estar envenenado, alguma coisa assim? Não. A gente se senta, agradece, porque a gente reconhece que o que está naquela mesa foi produto da graça de Deus. Correto? Eu chego na minha cama e deito na minha cama, falo, Pai, muito obrigado por esse colchão. Obrigado por esse travesseiro. Como faz falta um bom travesseiro, né? Não sei se vocês são aí paranoicos com travesseiro como eu. Jamê, Ah, oi. assim, a gente tem tudo, né? Graças a Deus, assim, mais do que precisa muitas vezes. E Muitas aquele vezes. nada, esse é um questionamento que eu sempre fico me fazendo, né? O porquê de tantos com muito e tantos com pouco, né? Alguns com Uhum, muitos e muitos com nada. uhum. Nós vamos tocar nisso no decorrer aí dos dias aí, tá bom? Tá bom, Mantenha essa pergunta aí na agulha, que nós vamos conversar sobre isso, tá tá ótimo. certo? Obrigada. Ó, Ok. opa. Então, o que que a gente poderia dizer que são dons? São as coisas que estão na nossa mão, as coisas que estão ao nosso redor dentro da nossa casa, as coisas que estão dentro da nossa cabeça, como nossas habilidades, nossa capacidade intelectual, nossa inteligência, nossa força, nossa criatividade, nossa bondade. Tudo isso veio de Deus. A gente não produziu. E tem um dom aí que é o mais precioso, que é o tempo. É o tempo. O tempo é o principal dom que nós temos. É com o tempo que nós adquirimos riquezas. Quando eu escuto uma pessoa falar assim, mas eu não tenho tempo, eu falo, meu Deus do céu, é a única coisa que a gente tem é tempo. Não é com o tempo que a gente adquire tudo mais? O tempo é a ferramenta principal. Agora, se eu falar assim, eu não sei gerenciar meu tempo, eu não sei usar o meu tempo, aí a gente está sendo verdadeiro. Mas dizer assim, eu não tenho tempo, é uma situação crítica, correto? Então, o que que a gente Xavier, pretende? uma Oi. vez no trabalho, eu fui falar para um colega meu que tinha me passado uma tarefa que eu não tive tempo de fazer a tarefa. Ele falou assim, Gilberto, não vem com essa conversa, fala assim para mim que eu vou entender. Você não priorizou o que eu te pedi. E aí deu Pronto. um tonhonhon na minha mente, eu falei assim, É, fulano, você tem razão, me desculpe, mas eu não priorizei o que você me pediu. é. E esse é o grande problema nosso, né? Esse é o grande problema. Então, eu nunca mais, depois que tive uma experiência em relação a isso, nunca mais eu tenho coragem de dizer que eu não tenho tempo. Agora, eu tenho coragem de dizer assim, eu não sei administrar meu tempo.
Aí eu tenho coragem para falar, correto? Bom, quando a gente, então, compreende que o rei tem domínio sobre todas as coisas, a gente adquire uma consciência ao nosso respeito. Assim, eu diria que são duas coisas que a gente conclui. Primeiro, a gente é súdito. Ele é senhor e eu sou súdito. Ele manda, eu obedeço. Ele diz e eu faço. E a outra coisa é que eu sou mordomo, correto? Essas duas coisas passam a gerenciar as minhas ações e a minha cabeça, o meu entendimento. Eu sou súdito e sou mordomo. Ora, o mordomo não pode administrar as coisas do seu jeito. Ele administra as coisas do jeito daquele que é dono, é proprietário, correto? Também uma coisa que a gente podia, só de passagem, que há uma diferença entre posse e domínio. Posse é quando você tem a coisa na sua mão. Domínio é quando você tem autoridade sobre aquilo, de vender, de dar, de estragar. Então, aí você tem um domínio, correto? Quando uma pessoa invade uma terra, ela passa a ter a posse, mas ela não tem o domínio porque a terra não está no nome dela, correto? Os invasores, eles têm posse, mas não têm domínio. Por isso que o processo que o juiz estabelece nesse caso é uma restituição de posse, não é restituição de domínio, porque o domínio está com aquele que tem a escritura. Reintegração e, no caso, de posse. Reintegração de posse, exatamente. Porque quem tem o domínio é o Senhor, a gente tem a posse, correto? A gente tem a posse. Amados, isso é fundamental, que a gente adquira essa mentalidade nessas duas áreas. Eu sou súdito, e o súdito, ele obedece, ele ouve, ele anda naquilo que ele é mandado fazer, correto? Ele não administra mandamentos, ele obedece mandamentos. E a segunda coisa, que ele se torna um mordomo. Eu sou mordomo, eu não tenho o direito de determinar o uso das coisas. Eu tenho que saber o que é que o dono dessas coisas diz que eu devo fazer com isso que foi colocado no meu como dispenseiro, né? No meu trabalho de cuidar disso. Deus quer preparar para si um povo zeloso e de boas obras. E é isso que nós estamos querendo. Nós estamos querendo preparar esse povo e, principalmente, nós queremos ser este povo. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 e 10, 1 Timóteo 6, 9 e 10, alguém pode ler para mim? Alguém vai ler? Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns, nesta cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Esse é um texto fantástico. Aqueles que querem ficar ricos. Essa é a ideia. Os que querem ficar ricos. O conceito de riqueza é um conceito muito relativo. Nós vamos falar disso daqui a pouco. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8, mostra que não é pecado ter muitos bens. Correto? Então, guarda esse texto de Timóteo, falando daqueles que querem ficar ricos. Mas 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8, ele fala de pessoas que têm muitas coisas. Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência,
superabundeis em toda boa obra. Então, você percebe que uns quiseram ficar ricos e se perderam. Outros têm muitas coisas, mas são abundantes em boas obras. Então, o texto, esse texto, nos ensina que não é pecado possuir muitas coisas, possuir muitos bens. Não é pecado. O pecado é quando essas coisas me têm, aí eu deixo de ser proprietário e passo a ser propriedade, as coisas me possuem e me dominam, e o pecado está na forma de administrar esses bens. A gente precisa tocar nesse ponto agora, porque há uma ideia, e aí começando a responder a pergunta da irmã, há uma ideia de socialismo igualitário, que muitas vezes vem assim como uma onda na vida da igreja. Nunca houve esse ensino na Escritura, nunca houve. Tem até cânticos, Jamê. Tem até cânticos que falam de igualdade. E essa não é uma expressão bíblica. Equidade é uma coisa, igualdade é outra. Exatamente. Não tem igualdade no Evangelho do Reino. Não. Tem equidade, que é Exatamente. as coisas do jeito que o rei deseja. Exatamente. Então, quando Paulo fala que todos, vamos dizer assim, todos damos igualmente, é porque nós damos na proporção do que recebemos. Quando a gente dá na proporção do que recebemos, todos nós damos igual. Correto? Quem dá na proporção daquilo que está em nossas mãos. Então, o problema não é ter bens. O problema é quando o bem tem a mim e me domina. Correto? O problema é como eu administro essas coisas. Aí está a chave. Quando eu digo assim, eu não sou mordomo, eu sou proprietário, aí eu faço do meu jeito. Quando eu digo eu sou mordomo, aí eu vou perguntar, Senhor, como é que o Senhor quer, como é que o Senhor deseja que eu administre isso? Em Mateus 6:24, um texto muito, muito, muito conhecido, diz assim, ninguém pode servir a dois senhores. Olha só o que ele fala. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Aí ele fecha a frase dizendo assim, não podeis servir a Deus e a Mamon. Em outra versão fala riqueza. Não há outra coisa nos ensinos de Jesus que ele deu um caráter divino. Correto? Não tem outra coisa, só a riqueza, que o Senhor chamou de Mamon, dando um caráter divino. Correto? A riqueza, ela enganosamente propõe-nos dar paz, propõe-nos dar tranquilidade, propõe-nos dar um futuro tranquilo. Essas coisas, só quem pode nos dar é Deus. Futuro tranquilo, paz, descanso de alma, isso só tem em Deus. A riqueza não consegue produzir. Ao contrário, quanto mais a pessoa adquire, menos paz ela tem. Tem um versículo em Provérbios que diz que o rei, que o rico, ele é preso de... Deixa eu tentar aqui lembrar a frase. Que ele fica sobressaltado com possibilidade de roubo. Mas do pobre, ninguém rouba. Ou seja, a ideia, trazendo aqui para a modernidade, ninguém sequestra pobre. Correto? Ninguém sequestra pobre. Eu tenho um amigo, um pastor, que um dia ele ligou para mim de noite, era tarde da noite, falou, Jamê, você não sabe o que aconteceu comigo. Eu fui sequestrado, sequestro relâmpago. Ele é um pastor, amigo meu. Falei, rapaz, os ladrões caíram mesmo de nível, agora sequestrando pastor. Os ladrões estão um nível muito baixo. Quer dizer, ele riu comigo, né? Porque ninguém sequestra pobre. Então, o rico, ele tem que cuidar para o dinheiro não acabar, ele tem que colocar cerca para proteger, ele tem que pegar uma cerca para proteger a cerca, ele tem que se encher de artifícios
para proteger aquilo que ele conseguiu. Ou seja, ele perde a paz. Ele perde a paz. Correto? Há muito tempo, eu tomei uma decisão de não permitir que Mamon me dirija no meu ministério, nas minhas viagens. Quando eu recebo um convite para fazer uma viagem, de maneira nenhuma, assim, com o coração muito tranquilo, de maneira nenhuma eu paro para ver se eu tenho dinheiro para fazer aquela viagem. E eu não tomo uma decisão de viajar pela falta de dinheiro ou pela existência do dinheiro, porque eu não permito que Mamon me dirija. Correto? Porque quando fala assim, não, eu não posso entrar nesse ministério, eu não posso servir, não posso fazer essa viagem, porque eu não tenho dinheiro. Quem é que está me dirigindo? É o Espírito Santo? Não, é o dinheiro. Na sua ausência, o dinheiro me dirige. Não, eu tenho dinheiro, eu posso fazer essa viagem. Quem é que está me dirigindo? Não foi o Senhor, foi o dinheiro. Então, quando eu recebo um convite, e primeiro eu vou saber se é de Deus. Se é de Deus, eu vou fazer a mala, que, aliás, nem isso eu faço, que é a Irani que faz, nem a malha eu arrumo, correto? E eu vou comprar a passagem, e o dinheiro vem. Então, eu não determino as minhas ações pela presença ou pela ausência de dinheiro. E eu estou nisso aí já fazem 48 anos, correto? Eu nunca deixei de viajar por falta de dinheiro. E também nunca viajei porque eu tenha dinheiro. Eu quero saber se é vontade do Senhor. É isso que eu quero saber. Só contar para vocês uma experiência, só estou lembrado agora. Eu ia para a Europa e tinha o dinheiro da passagem, comprei a passagem, mas não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Então, domingo à noite, o povo orou por nós, abençoando a viagem, e eu voltei para casa. Quando eu abro o portão elétrico, não eletrônico, o portão abriu, e eu vi lá no meio da garagem um pacote. Cheguei perto, era uma pochetezinha preta. Eu abri a pochete, tinha $3.000 e um bilhetinho para você usar na sua viagem. Falei, meu Deus do céu, eu não sabia, não sei como aquele dinheiro entrou lá, porque a garagem era toda cercada, tinha um muro alto. Mas Deus fez o dinheiro aparecer no meio da garagem. Eu poderia contar para vocês diversas histórias. Eu contei para vocês que eu tinha que fazer uma viagem para o interior do estado de São Paulo. Eu entrei no carro e o tanque de gasolina estava no zero, o ponteirinho estava ali deitadinho, ali tranquilinho. Eu entrei no carro e fui e voltei. Porque na minha cabeça, assim, eu vou servir a Deus. Se o carro acabar a gasolina no meio do caminho, quem passa vergonha é Deus. Eu estou indo por causa dele. Se eu tiver que dormir na estrada, eu durmo. Então, é Deus que vai passar vergonha. Eu fui pregar a palavra, não é? E Deus não cuidou de me levar e me trazer. Correto? Eu fui e voltei com um ponteirinho no mesmo lugar. Isso não foi uma vez só, foi diversas vezes. Eu estou contando isso a vocês para a gente não deixar Mamon conduzir a vida da gente. Se Deus quer que você faça alguma coisa, Deus vai providenciar. E eu brinco, ele dizendo, quando as pessoas me perguntavam, agora não me perguntam mais, onde é que eu trabalho? Eu falei, eu trabalho na maior multinacional que existiu até hoje e eu sou filho do dono. Então, como é que eu posso ficar preocupado? Como é que eu posso temer assim? Não, eu vou naquele lugar, como é que eu volto? Então, são 48 anos, assim, de provisão de Deus, constante provisão de Deus. Eu só lembrar vocês de um quadro na Escritura, quando Deus manda Elias, e Elias vai embora e se esconde numa caverna. Vocês se lembram quem é que leva carne para Elias, não? Corvo. Corvo. O corvo é uma ave carnívora, né? Você não acha que Deus tem senso de humor? Ele não podia ter mandado um pombo, porque o pombo não come carne, para evitar que no caminho, assim, tivesse alguma ideia de comer essa carne? Mas Deus mostrou que ele domina sobre tudo. Falou, corvo, você vai levar essa carne, você não vai comer, você vai entregar fielmente. E o corvo fez. Assim, Deus tem senso de humor.
correto? Deus supre a nossa necessidade. Não é porque a gente é missionário, é porque a gente é filho. É filho, e Deus cuida dos seus filhos. Muito bem, então... Ainda bem que não foi o Urubu que levou, senão ia abrir um precedente aqui, ia ter manifestação de botafoguense, fluminense e Vasco aí, os flamenguistas iam fazer a festa. Mas você sabe que o Corvo é o urubu daquelas regiões, né? Muito bem. É o ninho do urubu. Em Mateus 13, quando ele fala das sementes que caíram em 4 lugares, uma delas diz que caiu em terreno que tinha espinhos. E o que eram os espinhos? A fascinação das riquezas, os cuidados do mundo. Isso diz que fez com que a semente fosse sufocada. Cuidados do mundo e a fascinação. Outra versão fala o engano das riquezas. Correto? Então, para você ver como essas coisas são poderosas, que desviam a gente do propósito de Deus. O conceito de riqueza, então, ele é relativo. Pois alguém pode ser rico, mas em comparação com outro, ele torna-se pobre. Até hoje, na minha vida, eu só escutei 2 pessoas ricas dizerem-se ricas. Porque normalmente o rico fala assim, não, eu tenho uma vida assim remediada, eu não passo falta das coisas, eu tenho o que eu preciso. Um foi o Paulo Salim Maluf. Ele diz assim, eu sou homem rico, eu recebi a herança dos meus pais. E o outro foi José Hermílio de Moraes. Eu não escutei nunca mais alguém dizer que é rico. Mas, se você pegar o Paulo Maluf e se você colocar o Hermílio de Moraes e colocar de um lado do Elon Musk, de um lado do dono lá da Microsoft, alguns desses aí do dono da Amazon, não são ricos. Então, riqueza é alguma coisa extremamente relativa. Rico, eu considero aquela pessoa que tem mais do que o necessário para viver. A palavra diz assim, tendo o que comer e o que vestir, estejamos contentes. Então, parece que Deus estabelece o mínimo que eu preciso ter, que é o que comer, o que vestir. Vestir fala da roupa e fala do teto, correto? Alguns sociólogos, eles dizem que a casa é a minha segunda roupa, principalmente da mulher, né? A casa é a segunda roupa da mulher. E você, tendo isso, esteja contente. Não é esteja resignado. Não é esteja acomodado, mas esteja contente. É mais do que resignado. É mais do que isso. Correto? Então, riqueza significa você ter mais do que você precisa. E eu duvido e posso afirmar com inteira segurança que todos vocês que estão nessa tela, eu inclusive, nós temos mais do que precisamos. Nós temos mais que uma camisa, nós temos mais que uma calça, nós temos mais do que podemos comer no dia. Sim ou não? Nós temos. Então, nós somos ricos. O que seria, então, o pobre? É o que não tem isso. Não tem o que comer e não tem o que vestir. Ele vive abaixo da sua mínima necessidade. Então, meu amado, a gente é rico. Ainda que muitas vezes as nossas senhoras abrem o guarda-roupa e falam assim, meu Deus, estou sem roupa. Vocês já ouviram isso em algum lugar? Não? Preciso comprar uma roupinha porque eu estou sem roupa. E ali tem roupa assim, de diversas cores e modos. Não é? Ainda que a gente diga que estou sem roupa, mas a gente compreende que é só uma como é que eu digo, força de expressão. Não é a realidade. Não é. Então, nós somos ricos. Nós os que temos mais. Eu já visitei e estive em lugares
que as pessoas disputavam pão na briga, brigavam por causa de um pão. Eu já vi isso. Já vi pessoas se cobrir com andrajo, se cobrir com pano rasgado, porque não tinha com que se vestir, com que se cobrir. Então, eu tenho vergonha de pensar em dizer que eu não sou rico. Eu sou rico. Eu tenho mais do que eu preciso. Claro, eu não posso me comparar com o Elon Musk. Eu não posso me comparar com o dono da Virgin. Eu não posso me comparar com o dono do Facebook, esses caras. Eu não posso me comparar. Mas eles têm excesso, correto? Então, o grande problema não é quando a gente tem as coisas, mas quando as coisas nos têm, correto? Quando a gente fala assim, irmão, nós vamos ter uma reunião na sua casa, abre sua casa para a gente ter reunião, e a pessoa fala assim, não posso ter reunião lá em casa, porque eu não quero que a pessoa suje aquele sofá, aquele tapete, eu não quero que as crianças venham aqui e sujem as coisas. Então, por causa de um sofá, a gente não abre a casa para receber os vizinhos. O meu conselho, compra um sofá mais simples, que pode ser sujado. Compra um tapete mais simples, que possa ser lavado. Não quero que ninguém entre no meu carro. Compra um carro mais simples. Ao invés de carpete, tapete de borracha, da Borcó, alguma coisa assim, para a pessoa entrar ali e sujar, porque as coisas que você tem é para servir aos outros como bom despenseiro de Deus. Que a gente nunca permita que as riquezas dirijam a nossa vida. Ou a pouca riqueza, ou a muita riqueza. Uma pergunta que eu tenho para vocês: qual foi o pecado de Sodoma? Fartura de pão. Fartura de pão, tranquilidade e não cuidarem do pobre e do aflito. desamparado. A gente acha que o problema de... Isso é Ezequiel 16:49. A gente acha que o problema de Sodoma, que a gente fala assim, o pecado de Sodoma. Olha, se não é a cidade, está parecendo Sodoma. A gente normalmente quer dizer pecado sexual. Mas Deus falou que o pecado de Sodoma não foi o sexual. As orgias, as coisas relacionadas a pecado, vieram dessa situação de próspera tranquilidade. Quem já não ouviu dos mais antigos que mente vazia é a oficina do diabo? Quem já não ouviu? Quando a gente entra numa próspera tranquilidade, sem pensar nos outros, nós começamos a dar lugar a um trabalho de Satanás na nossa mente. A gente precisa prestar atenção nisso. Prestar atenção nas pessoas ao nosso lado. Prestar atenção nas pessoas que estão ao nosso redor. E assim, entrando na pergunta da irmã, quando diz que uns têm muito, outros têm pouco, é verdade. Mas eu não sei se todos aqui sabem que o mundo produz 3 vezes mais comida do que é a sua necessidade. O problema do mundo não é produção de alimento, mas é a alta concentração do alimento. Esse é o grande problema. Nós vivemos num país onde o desperdício de comida é um negócio absurdo. Eu já li estatística que diz que o lixo do brasileiro é um dos lixos mais ricos do mundo. É um dos lixos onde mais tem desperdício. E restaurantes que jogam comida fora. E tem uma lei que diz que o restaurante não pode dar sobra para pessoa de fora, por causa de proteção à saúde do pobre, para ele não adoecer com alguma comida que esteja estragada. Meu Deus do céu, ele não pode adoecer com comida estragada, mas pode morrer de fome. É um negócio absurdo. Eu não sei como se resolve isso. Só que eu não entendo por que a gente tem essa prática. Então, o grande problema do homem não é, o grande problema da humanidade não é
vamos dizer assim, falta de produção de alimento. Não é esse o problema. O problema é alta concentração. A pessoa tem, não administra bem, não olha para o lado, não percebe os necessitados. Correto? A história do bom samaritano é uma história que pode ensinar muito para nós. É uma história que pode falar muito para a vida da gente. Diz assim, queridos, que o sacerdote e o levita passaram de largo. Mas o samaritano diz que ele se aproxima, e o texto diz que ele viu as feridas e o seu coração se encheu de compaixão. O coração dele só se encheu de compaixão quando ele chegou perto, quando ele viu. Então, a questão aqui é que uns se fazem ao largo, outros se aproximam. Esse é a grande diferença. O sacerdote e o levita, que eram as pessoas de quem se esperaria o maior empenho em levantar aquele homem daquele estado, eles não fizeram. O sacerdote, ele representa os cultos, a religião. Os levitas representam as estruturas religiosas, mas essas vão se enriquecendo cada vez mais, em detrimento dos membros da igreja. Em detrimento dos membros da igreja. Eu estava em Paranaguá, há muitos anos atrás, e eu fui visitar uma congregaçãozinha pobre de um bairro em Paranaguá. E naquela noite aquele pessoal estava levantando uma oferta, e eu vi que era uma oferta sacrificial, para que se construísse a sede da denominação em São Paulo, na Pompeia, ali perto do campo do Palmeiras. Uma sede assim absurda. E de onde é que viu um dinheiro? Daquele povo ali, formado de pescadores, de gente assim que eram pobres. Gente, isso é uma desgraça. Como diria o Boris Casoy, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha dentro da igreja. Dentro da igreja. E nós precisamos mudar isso. Nós temos que puxar a fila e dizer assim, no que compete a mim, eu vou mudar. Eu vou olhar para as pessoas que estão ao meu lado. Eu quero caminhar para o fim dessa conversa nossa hoje, dizendo o seguinte, que a forma de tratar as riquezas mostra o tipo de compromisso que temos com o Senhor, mas também determina o nosso destino. Repito, a forma de tratar as riquezas mostra o tipo de compromisso que nós temos com o Senhor e também determina o nosso destino. Eu estou falando de duas pessoas do Novo Testamento. Eu falo de Zaqueu e falo do moço rico. Os dois tinham bens, mas como eles trataram os bens foi determinante para a vida deles. O Senhor fala para um, o rapaz era religioso, porque ele fala, Senhor, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? E o Senhor fala assim, pratica os mandamentos. Ele disse, eu faço desde pequeno. Eu amo os mandamentos desde pequeno. Aí o Senhor faz uma pergunta para ele, você quer ser perfeito? Ou seja, aquele rapaz praticava tudo, mas o coração dele era insatisfeito. O coração dele queria mais, ele sabia que tinha alguma coisa faltando. Aí Jesus faz a pergunta, você quer ser perfeito, no sentido de completo? Você quer ser um homem completo? Vai, vende o que você tem, dá aos pobres, toma a tua cruz e me segue. Aquele rapaz se afasta e Jesus tem pena dele. Jesus tem compaixão dele, porque ele tinha muitas riquezas. O outro lado da moeda é Zaqueu. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu era um publicano. Era um publicano. Era um aliado dos romanos. Era um homem mal visto pela população judia. Quando Jesus entra na casa dele, vocês se lembram que Jesus não toca em finanças, não toca em dinheiro. O assunto não é esse. Mas aqui eu estava inquieto. E ele puxa assunto. Ele fala, Senhor, se por acaso eu defraudei alguém,
eu vou devolver 4 vezes mais. Aliás, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Vocês se lembram o que Jesus fala, né? Hoje entrou salvação nessa casa. E ele explica, porque esse homem também é filho de Abraão. E eu fiquei pensando, por que Jesus traz Abraão aí para o contexto? Por que Jesus estabelece uma filiação de Zaqueu para com Abraão? Porque Zaqueu fez o que Abraão fez. O que caracteriza Abraão é a oferta, é a entrega. Ele entregou o seu bem mais precioso, como canta o Bené Gomes. O seu bem mais precioso, ele entregou. Ele entregou a sua riqueza, e é o que Zaqueu fez. Então, por causa disso, entrou a salvação naquela casa. Vocês percebem que como se administra as riquezas, isso determina, mostra para nós qual o compromisso que a gente tem com Deus e mostra o destino que nós temos, para onde a gente vai. Então, eu queria deixar esses 2 personagens aí para que vocês pensem, meditem neles e que a gente seja como Zaqueu e não como o moço rico. Alguma pergunta, algum comentário, por favor? Alguma coisa que não ficou entendida? Nada, gente. Ou entendeu tudo ou entendeu nada, né? Também eu não tenho nenhuma pergunta para fazer, não, mas agora chegando no final, eu entendi um pouquinho da introdução que você fez, que talvez alguns não tenham entendido, que você começa falando sobre o batismo e uma das frases das 3 que você falou, eu gostei muito do que abre a vida cristã para uma nova existência. Depois você falou da ceia, e você falou, dentre 4 afirmações, a que mais me chamou a atenção, que fala da identificação com o corpo de Cristo. Sim. E, finalmente, você chegou em finanças e parecia que você ia entrar no assunto finanças, e aí você deu uma volta tremenda falando sobre o reino. E quando você termina de falar sobre o reino, você chega à afirmação que nós não somos donos de nada. E começa a falar do mordomo. E aí, agora que você chegou ao final de hoje, fez todo o entendimento, né? Que precisamos ter esse começo na carreira cristã, através do batismo, precisamos da identificação com o Senhor, com o corpo, e o domínio do Senhor sobre as nossas vidas. Sem isso, esse assunto mordomia nunca vai fazer sentido para nós. É isso, exatamente isso que eu queria transmitir, meu irmão. Exatamente isso. E graças a Deus que tem gente que explica com mais facilidade do que a gente. Muito bom. O Senhor continue te usando, meu querido. Amém. Muito obrigado. Amém. Amém. Tanta riqueza que você passou aí para as nossas vidas e muita coisa para a gente pensar e meditar. Eu acho que não tem muita pergunta, porque ficou o dever de casa aí para a gente meditar. Amém. Última quarta-feira de setembro, a gente está junto de novo, né? Isso. Para continuar esse assunto. Então, Jamir, obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho, pela tua disponibilidade. Nossa, que o Senhor te abençoe e continue te mantendo saudável para servir ainda durante muito tempo irmãos como a gente que Obrigado, meu irmão. Precisam dessa instrução. Já me ainda em tempo, a única coisa que você falou que eu não gostei foi sobre travesseiro. Eu já não aguento minha mulher que tudo quanto é lugar que vai e leva o travesseiro. Aí você defende o travesseiro, agora eu tô mal. Ô, Gilberto, você se lembra
que na tempestade Jesus estava deitado num travesseiro? Rapaz, agora você acabou comigo. Vou parar por aqui. Agora não tem Você jeito. se lembra, não? Era um barco de pescador. Passou Jesus estava largo para mim. dormindo. E Passou Jesus estava largo. dormindo num travesseirinho. Meu Deus do céu, se eu sair de viagem, andar uns 100 quilômetros e ela falar que esqueceu o travesseiro, eu tenho que voltar para casa. Agora você acabou comigo. Essa parte aí, vou pedir ele para tirar da gravação. Vou fazer um corte. Gilberto, eu vou fazer algo melhor. Adriana. Vou te dar uma sugestão melhor. Qual travesseiro que ela gosta? Compre 2, deixa um no carro. Agora tu acabou de vez comigo. Vamos parar esse assunto, Jamir. Vamos parar esse assunto, cada vez fica pior. Tá bom. Ela só gosta de travesseiro de pena. Aquele cara, eu sempre fui acostumado com aquele travesseiro de espuma. E agora tem que ser travesseiro de pena, e não pode ser pena de qualquer ave. É um caso sério. Só a ave que sofre. Eu sou muito ecológico. Ela merece. Tá bom. Abração, Jamir. Vamos orar para agradecer? Obrigado. Amém. Deixa eu orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo tão gostoso, pela oportunidade de a gente receber da vida do nosso querido irmão. Que o Senhor o abençoe, né? E que o Senhor faça vivas essas palavras no nosso coração, Senhor, para a gente Amém. perceber quando o dinheiro interfere na forma como a gente toma decisões e para a gente ser mordomo e permitir o teu senhorio governar todas as áreas da nossa vida, inclusive as nossas Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, obrigado Amém. pela companhia de vocês. Beijinho, Jamir. Obrigado. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigada aí.